Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula aí. Galerinha, escuta aí, hein? Esta aula a gente vai step by step, passo a passo. Então, abra aí o caderno, já façam as anotações para que a gente possa, ir junto. Eu aqui, a nossa intérprete querida, né? Olha aí a Aldelina de volta aqui conosco. Obrigado, meu anjo. É sempre um prazer estar aqui com você, viu? Ei, professor presencial, muito obrigado pela sua participação e contribuição no feedback aí com os nossos estudantes, ok? E a qualquer momento, durante as explicações, bateu a dúvida, é só falar em inbox, é só mandar aí a dúvida de vocês com o professor presencial. Aonde, prof? Eita, deixei lá do outro lado. Eu deixei bem atrás aqui da árvore meu celular. Eu dou uma olhada rapidamente e respondo para vocês, ok? Dá uma olhada então no nosso primeiro slide, queridos. Na aula de hoje, aula 11.1. O que nós vamos ver, professor? Componentes dos SAFs. As principais espécies, vamos lá. As principais espécies utilizadas para compor os SAFs. Mas, pessoal, aqui está escrito, nós vamos ver no bioma da Amazônia, só que eu vou dar ênfase para a Amazônia Ocidental, que é bem onde está localizado o estado de Rondônia. Então, nós temos aí também, a habilidade, conhecer os diversos componentes dos SAFs. Então vamos para a primeira? Vamos lá. Componente dos SAFs. Para a escolha dos componentes dos SAFs, é necessário levar em conta a importância da cultura em relação ao valor da produção nos principais estados amazônicos. Aqui, Putinho, sempre temos que lembrar, vou recordar vocês novamente sobre o que são cultivares e as árvores endêmicas nativas. O babaçu, a castanha, babaçu, castanha, andiroba, açaí. São árvores endêmicas nativas aqui da região e que não tem aquele processo, né? Aquele processo de tratos culturais, poda higiênica, poda de floração, coroamento. Já as cultivares que nós estamos vendo aqui, são cultivares que apresentam o quê? Característica que faz com que ela se desenvolva em ambientes adversos. Então, realizar esse levantamento, o levantamento do poder, não é aquisitivo, mas o levantamento do investimento para colocar determinadas cultivares dentro do processo das SAFs e de forma a garantir que o produto final seja rentável, levando em consideração também os processos de fornecimento desse produto. Como você vai levar esse produto do campo até o ponto final, até o mercado, seja ele industrial, feira, supermercados, tudo bem? Dá uma olhada aqui na tela, meus queridos. Abre aí, minha diretora. Isso! Então, olha só. Tá. Aí aqui tem os sublinhar. Tá em sublinhar aí, passa. Então, para isso aí, meus queridos, olha só. O produto precisa ser escolhido. O produto precisa escolher... Produtor, Jefferson, será que eu tenho que trocar de óculos? Opa, limpa aqui. Deixa eu limpar, deixa eu pegar o amarelo. O produtor precisa escolher os integrantes dos SAFs, garantindo o quê? Primeiro, possam satisfazer as necessidades básicas de alimentação e nutrição, estejam adaptados às condições socioculturais e ecológicas. E aí, professor, calma aí. Como assim? Satisfazer as necessidades nutricionais de quem? Das atividades da agricultura familiar. Lembra? Todo produto que for inserido em um sistema SAF, ele tem que fazer o quê, pessoal?
Parte daquela produção, pode voltar aqui para o tio, parte dessa produção é para a subsistência familiar. E aí a outra parte é levada para o mercado. Então temos que fazer os levantamentos das características e necessidades internas das pessoas que vão auxiliar nesse processo de cultivar determinados alimentos necessários para a sobrevivência da família. E outra etapa, são o quê? Condições socioculturais e ecológicas da região. Como assim, professor? Condições ecológicas. Plantas nativas. Pupunha, castanha. É pupunha mesmo? Não é pupunha. Como é? Tucumã! Eu falei pupunha, mas eu estava com o fruto tucumã. O tucumã, o açaí, a manga, o caju. Determinados frutos também têm a sua importância lá na floresta junto com a fauna. Significa, existem animais, não que eles necessitam se alimentar daquele fruto, mas eles auxiliam no processo de disseminação daquele fruto. De novo, vou dar um exemplo para vocês. Tanto o açaizeiro como a castanheira, se o fruto cai próximo ao pé, ele definha. Definha por falta de luminosidade, definha por ocorrer competição entre os nutrientes. Então, há sim uma questão de processo de... Não é sustentabilidade, Jefferson, é o processo de garantir a disseminação, perpetuação dessas espécies, que são espécies nativas e endêmicas. Por isso, como assim, professor? A capivara, né? Os mamíferos que se alimentam desses frutos que caem no chão, eles têm um habitat. E dentro daquele habitat, eles conseguem fazer esse processo de disseminar essas sementes, esses frutos, de forma a conseguir com que esses frutos se desenvolvam e produzam, sem ocorrer a interferência da estrutura geográfica, da estrutura climática, dentro daquele habitat, favorecendo a biodiversidade dessas plantas frutíferas, que não têm essas características que nós chamamos de cultivares, tá bom? Na tela, minha diretora! Continuando, vamos lá. Estejam em condições socioculturais. Passe ao próximo. Então, aqui, tá, nas questões ainda listando essas características, elas têm que apresentar o quê, professor? Possuem um ciclo de vida diferente. Tanto espécies arbóreas e cultivos agrícolas. Cultivos agrícolas, pessoal, calma aí, vamos postar, depois eu explico. E possuem um período de safra, produções diferentes. É a safra e a safrinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, então vamos colocar aqui, em amarelo mesmo. Possuem um ciclo de vidas diferentes. As espécies arbóreas, lembra, o café é cultivos agrícolas com ciclo curto, porque nós temos cultivos agrícolas que dá o ano todinho e possuem períodos de entre-safra diferentes. Isso. Qual a importância disso? Professor, aqui para mim, nesta aula 11, nós temos que relembrar o que nós vimos lá na aula 10, sobre as condições e as distribuições das cultivares juntamente com essas espécies nativas. Por que tem que ter ciclo diferente? Vamos lá. Meus queridos, as necessidades nutricionais do milho, as necessidades nutricionais do café, as necessidades nutricionais do maracujá tem que ser diferente entre essas cultivares e também entre as espécies nativas. Muitas vezes eu estou falando aqui
Professor, o senhor fala espécie nativa endêmica, amazônica e cultivares. Está dando como é que eles falam, né? Os jovens de hoje, bugou, professor. Vamos lá, a gente recupera. Vamos fazer um upgrade de novo. Quando eu falar cultivar, é diferente de espécie nativa. Cultivar, o que significa essa cultivar? Se eu falar do maracujá, significa que eu tenho maracujá que apresenta determinada característica agrícola. Como assim, professor? Ele é resistente a uma doença, ele é resistente a uma praga, ele é tolerante a um determinado tipo de solo. Por exemplo, o abacaxi gosta de solo ácido, mas eu consigo plantar abacaxi dentro do sistema SAF? Se a característica do solo não é favorável, consigo, porque ele é tolerante a essas alterações da estrutura físico-química do solo. O maracujá, professor, ele tem que ter um determinado espaçamento, ele tem que sofrer nele o quê? Uma determinada poda. Estas podas que são realizadas do maracujá favorecem o processo de desenvolvimento da parte verde, o processo de floração e o processo de frutificação, lembrando da poda higiênica. Então, quando eu falo de cultivar, eu estou falando de tratos culturais, formação do coroamento, podas de frutificação, podas de floração, podas de condução, para potencializar essa característica de frutificar, seja no maracujá, no café, no cupuaçu, no cacau. Agora, quando eu falo árvores nativas, são árvores que têm uma endemia, elas são muito características da região amazônica ocidental. Claro que anteriormente elas eram mais endêmicas aqui da nossa região, mas com o processo, né, de melhoramento e também levar frutos para outros estados, elas podem aparecer intermitentes em determinados locais. Quando eu coloco aqui, possuem ciclos de vida diferentes, porque tem que apresentar tanto as cultivares quanto as nativas, tem que ter ciclos diferentes. É óbvio por uma coisa, qual é o primordial? O solo tem que descansar. Então, por exemplo, se estamos no mês de produção de manga, então o cacau não pode estar produzindo, para deixar o solo descansar, para evitar o desgaste e a retirada dos nutrientes desse solo. Então, as cultivares, as espécies arbóreas que você insere devem apresentar características nutricionais diferentes em épocas diferentes do ano do processo de produção. Quando eu falo processo de produção, não entra o desenvolvimento da parte verde, foliar. Entra o desenvolvimento da parte floral. É aí que está o negócio. Como assim, professor? Vocês têm que lembrar que quando um pé começa a produzir flor, é o período floral. Esse período floral significa a planta, ela está absorvendo nutrientes que durante o processo de fotossíntese, que é a incidência solar, que tem que ter. Tem que tomar cuidado de você não plantar uma árvore arbórea. O que significa uma árvore arbórea? 1,5 m, 1,70 m de altura. Próximo a uma castanheira, a castanha cortou a mão. A castanheira pode sombrear e evitar que ocorra a produção dessas flores. Por quê, professor? Porque antes do período floral, o vegetal, a espécie arbórea aqui, produz hormônios. Meus queridos, como é que o tio tem barba? O tio tem barba porque ele apresenta determinada característica hormonal. E aí o vegetal vai produzir um determinado hormônio para sair o pedúnculo floral. Sair o pedúnculo floral,
vai começar a exalar odores químicos que os insetos polinizadores serão atraídos para aquela região. E quando eles chegam e realizam o processo de polinização, vai dar início frutificação. Mas o fruto, para se desenvolver, produz outro hormônio para facilitar o processo de amadurecimento. Isso tudo requer o quê? Um processo de nutrição. Você tem que disponibilizar a matéria orgânica. A matéria orgânica é dose, né? A matéria-prima necessária para que a cultivar, a espécie arbórea, absorva essa matéria-prima e durante o processo de fotossíntese forneça o material necessário para a produção dos hormônios de acordo com a fase de desenvolvimento daquele vegetal. Isso eu só estou falando de ciclos diferentes para não ocorrer o desgaste dos nutrientes do solo. E se nós levarmos em consideração o processo de incidência solar, aqui a gente não está falando, não tem uma figura para mostrar, mas a gente tem que relembrar na última aula que plantas que necessitam de uma incidência solar maior em um determinado período do ano não podem estar inseridas próximo a plantas que favoreçam o processo de sombreamento. Então nós estamos falando de nutrição do solo, nós estamos falando de... Como é que a gente fala? Com a boca, eu sei. Intempéries. Eu não vou falar sobre temperatura. Intempéries envolve... É o clima, né? Só que é diferente. É diferente como Jefferson fala, não enrola. Intempéries é tempo de estiagem, quer dizer, luminosidade, e tempo de chuva. Isso vai ter uma relação com a umidade relativa do solo, umidade relativa do ar. Que acha o professor? Tem interferência da umidade relativa do solo. O solo tem que se manter úmido para que os micro-organismos que lá estão, claro que é o solo, deixa eu ver aqui, ó, não tira não, pode deixar aqui, ó, o solo, aí, deixa eu ver se tem, não tem imagem aqui, deixa eu ver aí, vamos ver, passa isso aqui, 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 não tem, não tem. A gente depois pega, coloca uma imagem para vocês, que é o solo coberto. Lembra? Cobertura morta e tem a cobertura verde. Isso vai favorecer, pessoal, que os micro-organismos auxiliem o processo de decomposição daquelas folhas, gravetos, matéria orgânica que está no solo. Ocorra essa decomposição e reposição dos nutrientes. E que diacho tem a ver a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar favorece que ocorra o processo fotossintético para a produção dos hormônios necessários na condução do processo de amadurecimento floral, frutificação e período de colheita. Como assim período de colheita? Na última aula nós falamos. Isso tudo está falando aqui, professor? Período de colheita. Calma aí, deixa eu voltar que eu passei. Entre safra, agora aqui, ó. Aqui. É que às vezes aparece reto, né, Adelina? Mas tem as dobras, as curvas. Ei, período de colheita. Qual é esse período de colheita? Olha o que pode interferir a umidade relativa do ar. Você acha só porque a vagem da soja já está seca, está na hora de colher? A vagem, o feijão, a espiga de milho está amarela, vou colher? Não, meu querido. Tem o grão para ser colhido, eles têm que apresentar uma determinada umidade. Se tiver a mais,
Isso pode prejudicar o processo de armazenamento do grão e proporcionar o processo de fungo. Cadê a minha intérprete? Ela já foi, mas já volta, galerinha. Ei, Aldelina, minha querida, já já a gente inicia. Don't preocupation aí, meu estudante. Olha ela aí, ó. 1, 2, 3. Pum, ela vai aparecer. Eita, acho que falhou a minha mágica. Ah, eu vou tirar então aqui, ó, o cordãozinho. Ela aparece na hora. Não se preocupe, meu estudante. É que eu falei, vou botar você no cantinho do castigo, Aldelina. Mas ela já vem daqui a pouco, não se preocupe. Ei, gente. Não. O tio aguarda para poder a gente dar continuação no conteúdo do nosso estudante. Eu vou fazer igual a Eugênia, eu vou fazer assim, ó. Pum, ela vai aparecer em 1, 2, 3, Eugênia. Não vai, Eugênia, pelo amor de Deus. Ó, meus queridos, mas só para a gente ir relembrando aqui, tá? Todos esses processos que a gente está falando sobre ter que ter uma determinada umidade no grão. Ah, é verdade. Já ela vai chegar, porque se eu vou falando aqui, o coleguinha está falando, meu Deus, alguém pode falar o que ele está falando aí para mim. Que todo esse processo de umidade, se eu colher o grão de soja com uma umidade lá em cima, pode ocorrer o processo de degradação por fungos, por bactérias. Por isso que a umidade relativa do ar pode favorecer com que ocorra isso aí, tá bom? Aumenta aqui para mim, minha diretora. Aí, pode ocorrer, então, o processo de apodrecimento, né, do grão. Ei, professor, isso também acontece, isso é com grãos. Grãos é uma coisa, mas o processo de frutificação, grão, a umidade relativa do ar interfere. E os frutos? Dentro do mercado, dentro de cada região, esses frutos podem sim sofrer alteração, mas não com a umidade relativa do ar, mas com o sistema de irrigação. Se você não realizar o processo de irrigação normal, direitinho, isso pode provocar então a quebra, né, do fruto devido ao próprio sistema de irrigação estar inadequado para ocorrer a irrigação. O que mais, professor? Além de atender à necessidade de consumo de lenha, carvão e entre outros, para estabelecer, então, uma estrutura de instalações rurais. Tenham condições de escoamento da produção. Isso é uma coisa muito importante. Escoar a produção. Como é que a gente faz para fazer? Como é que a gente faz para fazer dose, né? Tem que conversar com a minha professora. Como é que a gente faz para fazer? Fazer o quê? As instalações, professor! Isso são necessidades para inserção dessas instalações de acordo com a necessidade e o processo de escoamento. Então, como é que nós vamos realizar isso? Se a propriedade for próxima ao mercado consumidor, a recomendação é escolher espécies cujo produto eles sejam o quê? Perecíveis. E, prof, tem como me explicar isso, pessoal? Tem. Se você planta, vamos falar um fruto aí, um fruto que ele seja sensível o processo de escoamento, o processo de transporte, como caqui, o tomate, aquele verde, o caqui, tomate e o verde. Não, fruto. Abacate! Volta pro tio. Então, esses frutos, eu tenho que selecionar eles se o local onde eu vou fazer o escoamento, da onde ocorre a produção até o supermercado, da onde ocorre a produção até a feira livre, da onde ocorre a produção até a estrutura que a gente pode fazer também na própria
na propriedade de revenda, sem os atravessadores. Se no seu município não tem uma infraestrutura, né, de transporte, asfalto, ponte, condições de como você vai escoar isso, tem que levar em consideração produtos, né, que você pode ou não, mas levar em consideração um processo de pancada, porque aqui, ó, o que o senhor está querendo dizer com isso? Se você for vender para o mercado, uma indústria, tamanho do tomate tem que ser uniforme, sem nenhum machucado. Banana, a banana tem que ser uniforme e não pode ter aquela coloração preta, não que ela não preste, mas tudo isso é investido um valor. Quando a gente fala aqui sobre se for distante do acesso, sugestões, cultivos de maior durabilidade. Como assim durabilidade, professor? Que ele tenha um tempo maior ou você realize manejos eficientes para manutenção. Exemplo, se eu produzir, listen, se eu produzir abacaxi, aí o abacaxi, você pode fazer uma técnica para prolongar a conservação. Se você vende o abacaxi com coroa, ele tem uma maior durabilidade. Se você vender ele com a coroa, se você retira a coroa, o processo de durabilidade diminui. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Por quê? Porque embute um valor, a qualidade. Isso mesmo. Aí vai depender do local da propriedade, como ocorrer esse processo de escoamento. E outra, lembra a produção do abacaxi? Como é que você faz? Como é que você faz para muda de abacaxi? Você usa quem? A coroa. O filhote, o filhotinho e o filhote. Então, se você retira, você está repondo isso na sua produção. E se você vende? Você pode correr o risco de estar dando uma fruta juntamente com a propagação vegetativa de qualidade. O que é isso, pessoal? Meu Deus, eu não posso perder o tempo. Tem que tomar cuidado. Uma coisa é você vender o descendente. Outra coisa é a tecnologia. Como assim, professor? Se você tem um milho, se você tem exemplo, limão. Tem limão sem semente, não tem? E tem limão com semente. Se você vender uma muda de limão, que só vai produzir limão sem semente, você vende esse limão, mas a tecnologia fica com você. Agora, se você se descuidar em vender a matriz, todo mundo vai produzir seu limão sem semente. A tecnologia não fica com você. É igual a melancia. Existem melancia sem semente e a melancia com semente. Mas se você vender a matriz, todo mundo vai ter a melancia, vai cultivar a melancia no seu quintal, sem semente. É igual quando você pega pitaia. Nós vamos ter uma aula de pitaia. Pitaia. É pitaia? Pitaia, que parece um cacto. A pitaia. Uma coisa é o galho da pitaia, que quando a gente pega o galho da pitaia, tem que tomar muito cuidado com a mancha negra, pois ela é muito susceptível. Mas se você pegar a matriz da pitaia, a planta com a determinada tolerância, ela não pega esse processo de pinta preta, uma murcha negra conhecida em outros municípios. E a tecnologia fica com a pessoa. Aumenta aqui, minha chefinha. Definir também os componentes principais, quer dizer, o que vai ser o carro-chefe do sistema SAFs em relação ao mercado de produção. Muitos
nós vimos que existem 3 tipos de sistemas SAFs. Um deles é o quê? Produção de madeira. Nunca podemos esquecer isso. Pode passar, pode passar, pode passar. Não sei por que colocar essas linhas. Então, como é que nós vamos escolher lavouras temporárias? A tradição e a experiência com o cultivo agrícola. Lembra? Quando nós temos o conhecimento, a pessoa já sabe, já tem um conhecimento prévio de cultivos agrícolas, então ele já sabe como fazer a inserção da agricultura na floresta, ou pecuária na floresta, ou a silvicultura na floresta. O potencial econômico de valorização, ou o valor alimentício. Professor, o que significa isso? Você vai comercializar o produto in natura ou você vai potencializar esse produto, processar, potencializar é a minha cara, tá? É processar esse produto. Como assim, professor? Você vai vender a fruta in natura ou você vai vender a polpa? Você vai vender o peixe in natura ou você vai vender só o filezinho do peixe? Os efeitos de competição com aves e plantas. Aí, ó, foi o que nós vimos. Quando você inserir a agricultura na floresta, silvicultura na floresta, a fruticultura na floresta, não podemos esquecer, ó, evitar competição nutricional entre as plantas, água, o sistema de irrigação. Pessoal, sempre temos que lembrar o quê? O sistema de irrigação para as cultivares é as necessidades de irrigação. Já para as plantas planta daninha não, já para as plantas endêmicas, né, da Amazônia, elas já têm uma certa tolerância natural de processo de estiagem. Por exemplo, a gente fala assim, né, coevolução. As plantas evoluíram juntamente com os períodos climáticos. O que é isso, professor? Nós estamos na época de quê? De manga. E junto com a manga tem o caju, que estão coevoluindo para o processo de produção junto com a época chuvosa. Cultivar não tem isso. Cultivar, nós propiciamos as condições necessárias. Isso, professor, lembra? Não dá para criar tomate agora? Vamos criar, ou cultivar, criar não, né? Não tem como cultivar o tomate agora, vamos cultivar o tomate numa estufa. Porque na estufa a gente controla a temperatura, controla o sistema de irrigação, controla o processo de evitar pragas, doenças. Então, em cultivar, nós propiciamos as condições necessárias para que ocorra o processo de produção. Já em ambiente aberto, temos que realizar tratos culturais que minimizem isso. Outra, a tolerância à sombra é um fator que nós devemos levar em consideração. Como assim tolerância à sombra, professor? Sempre temos que lembrar que determinadas plantas precisam que ocorra a incidência solar para o processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese, pessoal, nós seres humanos, nós vamos o quê? Nos alimentar e durante a fase de desenvolvimento, vamos produzir hormônios de acordo com a nossa fase de desenvolvimento. Nenhuma criança, nenhum menino de 7 anos, 6 anos, vai apresentar barba no rosto. Só vai apresentar barba no rosto quando entra na puberdade, que é uma determinada fase do desenvolvimento, onde você vai produzir hormônios para isso. O vegetal é a mesma coisa, só que o vegetal precisa de quê? Luz. Porque a luz, dentro de um determinado período do desenvolvimento, vai fazer a fotossíntese com os nutrientes necessários para produzir o hormônio de floração, frutificação. Professor, eu vejo que quando, período de manga, antes do período da manga, de floração, as folhas se renovam. Folhas caem, então ela vai produzir um hormônio
que vai fazer cair todas aquelas folhas e vir folhas novas para ocorrer o processo de floração e frutificação, junto com o período do clima ideal, que é agora que nós estamos vivenciando, que é intermitente ainda, hein? Existem pés de manga que já estão produzindo fruto, outras estão iniciando, porque agora, nesse mês, as chuvas são intermitentes, chove mais à noite, no entardecer, depois de uns 10 dias, começa a chover só de manhã. E em novembro para frente, é os temporais, passa o dia todinho, aquela chuva de molhar bobo. Então, é uma coisa que é gradativa, tá bom? Aumenta aqui para mim, minha diretora, 4 minutes, e eu ainda tenho que sair desse slide, no 10. Quem botar esse passado? Pronto. E plantas que não sejam trepadeiras. Por quê, professor? Dentro do sistema SAF, nós estamos aonde? Nós estamos em florestas. Plantas trepadeiras não é muito bem recomendada para você colocar dentro desses sistemas. Mas, gente, tem como a gente produzir maracujá? Porque maracujá é uma trepadeira. Tem se você fizer todo um sistema de mourão. Mourão, vice-presidente, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o vice-presidente, é o mourão. As estacas que vão realizar o processo de condução para evitar que elas se fixem em galhos de árvores, troncos, tá? A característica de não ser hospedeiras de pragas, isso é muito importante. Né? Hospedeiros, por quê, professor? Porque o processo de integração de cultivares na floresta, tem que tomar cuidado para você não estar trazendo doenças exógenas, né? Doenças de fora para dentro da floresta, tá? As espécies que não causem danos físicos às árvores nativas, é óbvio, né? E a possibilidade da safra diferenciada, de forma a garantir o uso de mão de obra e geração de renda em várias épocas do ano. Como assim? Lembra que nós falamos? Plantar a fruticultura, fazer uma fruticultura na floresta, colocar plantas que produzam em épocas diferentes e dessa forma você garante o ano todo ter emprego, porque... Ai, que putinho. No sistema SAF, ainda bem que ninguém vai me questionar isso, mas eu vou falar, ai que eu fique branco. Olha só, no sistema SAF, você não usa colheitadeira. Se você tem produção de... Entendeu, meu anjinho? Olha só, quando a gente está produzindo café, quem que colhe o café no sistema tradicional? A máquina! A máquina lá passa e colhe o café. O SAF não. A colheita tem que ser manual, então tem mão de obra. Maracujá, colheita manual. Toda colheita manual. Então você garante uma renda para as pessoas, um emprego garantindo mão de obra. Só que é uma mão de obra especializada. E isso encarece um pouco. Então, também tem que levar em consideração vantagens e desvantagens, porque você tem que ter uma mão de obra especializada para realizar a colheita de café, mão de obra especializada para você realizar a colheita de outras frutíferas que estão sendo plantadas intermitente. Olha só, açaí, tem máquina para colher açaí? Não, né? Tem sim a habilidade da pessoa que vai coletar o cacho. Então, essa forma tem que ser também colocada na planilha, né, a planilha de planejamento das cultivares que serão inseridas dentro de um sistema SAF, ok? Aumenta aqui para mim, minha diretora. Passa. Eu não posso esquecer que tem esses sublinhados. E a escolha das espécies arbóreas, conhecer o local a ser
comercializado, conhecer o local que vai ser feita essa inserção, o efeito de competitividade e o uso de múltiplas espécies, como madeira, lenha, fruto, fornecimento de serviços ambientais. Ah, eu havia esquecido. O que é esses fornecimentos de serviços ambientais? É quando você faz uma alteração na propriedade. Isso garante, né, um processo de consumo e favorece. A gente tem aí, ó, alguns exemplos de espécies arbóreas. Meus queridos, com isso a gente finaliza aqui a aula sobre quais são as características de espécies que são integradas dentro do sistema SAF. Mas, ó, daqui a pouco, professora Adelina, voltamos já já para fazer aquele bate-bola, jogo rápido com vocês, tá bom? Tchau!